Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que o homem viu, aquilo que o homem experimentou aqui, sabe que é possível amar como Ele amou, esteja na nossa vida de forma crescente, até aprendermos com o nosso Mestre como é amar de verdade, né? E sentir aquela paz refrigerante que só Ele pode dar. Meus amados, hoje, quarta-feira, nós vamos continuar examinando essa lição linda e maravilhosa, a lição do capítulo 4 do livro de Hebreus, onde nos apresenta Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Mas não é um sacerdote qualquer, não. É um sacerdote que veio à nossa semelhança como um de nós. Não é alguém... Não é um Deus sacerdote, não. É um de nós que foi tentado em tudo. Olha que coisa preciosa essa revelação, né? Pois bem, na lição de ontem, nós vimos aqui os dois textos falando sobre o repouso, né? O repouso, usando a questão tipológica do repouso, tanto do sétimo dia, que Deus lá de Gênesis 2:1, né? Após a criação de todas as coisas, como também se referindo ao povo que ia entrar no repouso na Canaã nos dias de Josué, como também se referindo ao repouso de Cristo por ocasião da sua morte e ressurreição, né? A entrada no repouso pela ressurreição. Então, essas três linguagens preciosas, usadas por Paulo, sempre no antítipo, no sentido espiritual profundo, nós estudamos ontem. Hoje, vamos partir aqui para a pergunta número 7, que diz assim, esse repouso significa entrar na obediência à palavra de Deus, a exemplo do que Cristo fez aqui na terra, né? Ou ficar sem trabalhar durante 24 horas, como as pessoas que têm uma visão legalista, limitada, né, da letra morta, acham que o repouso é apenas descansar fisicamente e também um descanso mentalmente, o descanso emocional, você deixar de... Aqueles que têm um trabalho, por exemplo, como um advogado, que produz uma peça, não é? Que raciocina, como é que aquela produção intelectual, né? Então, é apenas esse descanso intelectual, esse descanso da mente, né? da matemática, né? Do raciocínio lógico, é esse descanso, e o descanso físico, é disso que o texto bíblico está falando, ou de algo muito mais profundo? Vamos tentar entender, então, né? A gente já viu que é mais profundo nos três versos anteriores, né? Nas três perguntas anteriores. Agora vamos para aqui Hebreus 4:11, que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha só. Veja que o apóstolo Paulo aqui está dizendo para a gente que é necessário que nós entremos naquele repouso, porque se nós não entrarmos naquele repouso, né, a gente vai servir pela eternidade sem fim como exemplo de desobediência. E qual exemplo de desobediência ele está usando aqui nesse contexto? O exemplo de desobediência daquele povo que ficou lá no deserto, se rebelando contra Moisés, um tipo de Cristo, se rebelando contra a palavra de Deus,
se rebelando contra todas as bênçãos maravilhosas, provedoras que o Senhor dava para eles ali, comida, água, tudo que eles precisavam, livramento, de toda sorte. E eles não aceitaram, não tinham fé, não davam ouvido à palavra de Deus. Então esse povo, o exemplo de desobediência foi o quê? Morrer no deserto, ser enterrado no deserto. Eles não entram no repouso da nova Canaã, da Canaã prometida. Aquela terra que manava leite e mel, aquela terra que produzia coisas gigantes, porque lá se morava gigantes lá, né? Gigantes, era uma tipologia realmente do céu, né? Era uma tipologia dos céus, gigantes do céu. Que tipologia? Só abrindo um parênteses aqui para você entender a preciosidade da tipologia. Veja aqui, a Bíblia diz que os 12 espias, quando voltaram, os 10, né? O representante dos 10 diz assim para Josué e toda a congregação: olha, lá quem mora lá são gigantes, a gente é como formiguinha diante deles, vão matar, vão pisar a gente, vão matar, a gente não vai conquistar aquela terra não, né? E já tinha sido dito que o Senhor expulsaria aqueles gigantes de lá e a terra seria dada a eles. Olha que coisa, como era clara a promessa, né? Então, como eles não acreditavam na palavra do Senhor e tal. No livro de Zacarias, há uma promessa dizendo que 1/3 da terra seria purificado e receberiam a bênção. Por que 1/3 da terra? Os santos entrariam nesse descanso. Porque 1/3 dos anjos do céu foi expulso. Ficou um claro no céu de 1/3. Por isso que a Bíblia não diz a quantidade de anjos que foi com Satanás. Isso só que é 1/3. Ficou um claro no céu, no reino de Deus, de 1/3. Expulso do céu, diz a Bíblia lá, né? As estrelas do céu foram arrastadas pela cauda de Satanás, né? Pelo engano de Satanás, o dragão. Então, a tipologia é muito clara lá do Antigo Testamento. O Senhor ia dar aquela terra e ia expulsar os gigantes da Canaã. A Canaã, como alguns chamam de Canaã celestial, né? Ou seja, uma tipologia de uma promessa, né? Porque no céu estavam lá os anjos, né? Que foram expulsos. É justamente isso. Os gigantes simbolizam seres celestiais que são gigantes aos olhos dos homens. Gigantes em todos os sentidos, fisicamente, em poder, em tudo. Então, esses que foram expulsos do céu, assim como Deus disse que ia expulsar os gigantes lá de Canaã, para que, entre aspas, 1/3 dos filhos de que perambulavam no deserto entrasse nessa nova Canaã. Porque, né, muita gente pereceu lá no deserto. Os pais pereceram e não entraram, se tornando como um exemplo de desobediência, como diz aqui o apóstolo Paulo de forma muito clara, né? Nós precisamos entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo dos desobedientes lá do deserto. Os desobedientes que não creem na palavra. Os desobedientes, né, que a cabecinha ainda está ligada no Egito, ligada no faraó, na liderança do faraó, nas benesses que tinha lá no Egito. Aqueles que o coração ainda estavam lá. Entraram em desobediência por não acreditar na palavra de Deus. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. A palavra de Deus está disponível. E a sua compreensão está ao nosso alcance. Quando nós buscamos com espírito de humildade e reverência, pedindo ao Senhor compreensão, Ele dá essa bênção a cada um. E o descanso é prometido a todos que pela fé em Cristo aceitem essa graça dada por Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 8, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como a palavra de Deus agiria com os hebreus desobedientes? O texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que arma, né?
Que arma poderosa essa daqui. Veja que Paulo, ele não compara a palavra de Deus a uma espada. Ele não faz isso. Ele compara a uma espada de 2 gumes. Então, na época de Paulo, por exemplo, os árabes, eles sempre usam uma espada de 1 gume apenas, de 1 gume. Ou seja, corta só de um lado. Porque o outro lado é mais reforçado, é mais grosso, justamente para tornar a espada mais forte. Eles usavam mais 1 gume. No caso dos romanos, ele sempre afiava a espada dos 2 lados, porque com a mesma força que ele atacava para uma direção, quando a espada voltava, já vinha cortando na outra. Ele podia atacar 2 pessoas ao mesmo tempo, sem a necessidade de usar o músculo, né, do ombro para girar o braço. Então, era uma espada para alguém muito mais habilidoso. Um espadachim muito mais habilidoso usava uma espada de 2 gumes. Era muito mais mortal, acima de tudo também muito mais penetrante. Porque uma espada que só tem 1 gume de um lado, quando ela vai penetrar na carne, a parte mais grossa, você fazer mais força para ela entrar na carne, né? A espada ela tem que entrar na carne para provocar a morte da carne, não é isso? A espada de 2 gumes não, ela entra com muito mais facilidade, porque ela é fina dos 2 lados e corta dos 2 lados, ela facilita a entrada, né? Então, o exemplo aqui que o apóstolo Paulo está usando não pode ser de um homem, tem que ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque é algo fantástico. É algo assim muito bonito quando ele usa. Ele começa dizendo, olha, sabe o que é? Eu estou falando aqui numa linguagem tipológica. Eu estou fazendo comparações. E ele continua fazendo comparações no capítulo 4. Eu vou comparar aqui agora a espada a palavra que eles rejeitaram lá no deserto. Tudo porque eles não foram obedientes à palavra. Rejeitou a palavra, eles ficaram no deserto, não entraram no descanso, porque eles não são povo de palavra. Todo povo que não gosta da palavra, gosta do oba-oba, vai ficar pelo deserto. Não vai entrar no descanso, porque é um povo que gosta de oba-oba, não gosta de palavra. Todo crente de verdade, ele ama a palavra, ele tem o poder, ele é poderoso pela palavra. Cristo foi poderoso pela palavra. Foi chamado de o poder de Deus, a palavra de Deus, sabedoria de Deus. Olha, que coisa linda, né? Então ele diz aqui, preste muita atenção, a palavra de Deus, ela é viva, ela traz vida. Ela não é de morte. As espadas dos homens da terra era provocar a morte. O romano, quando atacava as nações, inclusive a nação dos judeus lá em Jerusalém, a espada dele matava. A finalidade era matar o homem, matar a carne. Mas a espada de Deus não é para essa morte. A espada de Deus é para a vida, porque é uma espada viva, para a vida. E não só para trazer vida, mas ela tem um poder que causa a eficácia da obra, da ação. Ela é eficaz. Então, a palavra de Deus, ela me qualifica para uma boa obra. Ela só não me traz... o que é que ela faz, a palavra de Deus na minha vida? A espada não serve para matar a carne? Então, a palavra de Deus em mim, ela vem e mata a carne, ela mata o homem carnal. Como ela mata o homem carnal? Vou dizer no final do verso, não vou comentar agora. Ela mata o homem carnal. E quando ela mata o homem carnal, por ser viva e eficaz, ela vivifica o homem espiritual, é matando um e levantando o outro. Então, como em nós, como disse o próprio apóstolo Paulo, que nós temos em nós 2 naturezas, uma natureza carnal e uma natureza espiritual, esta palavra de Deus mata só a carnal. E a espiritual, que está morta no homem carnal, o homem carnal ele está vivo lá, a carne é soberana no homem carnal. O espírito está ali subjugado, preso numa jaula. Quando a espada de Deus entra nesse homem, ela mata o carnal e abre as portas da jaula para o homem espiritual nascer. Agora é o homem espiritual que subjuga o carnal. Agora é o homem no raciocínio espiritual, usando a mente, o espírito, a razão, que vai dominar a carne
que é 100% vinculado à emoção, né? Ao arrepio da pele, né? O crente, não tem crente que fala assim, olha, chega, me arrepiei. Eu tenho medo desse crente. Eu chego, me arrepiei, eu fico com medo desse crente, porque ele está dizendo assim, eu sou emoção, não sou razão. É verdade que quando a revelação vem, a gente recebe um refrigério que parece com arrepio, né? É verdade, não vamos dizer. Mas aquele que fica buscando emoção e todo arrepio ele acha que é o Espírito Santo, é complicado, né? Muito cuidado com isso. Então, essa espada maravilhosa que mata o homem carnal e ressuscita o homem espiritual e faz nascer a nova criatura espiritual, quando ela faz nascer, ela não só deixa nascer não, porque se nascer vai voltar a ser carnal. Ela causa a eficácia. Ela capacita com dons essa nova criatura espiritual é capacitada com dons para que a sua obra seja eficaz, haja resultado, ele cresça no conhecimento, cresça na graça, seja alguém que cresce até atingir a estatura de Cristo e seja um vencedor como Cristo. Veja que não é uma espada para matar, é uma espada para viver. Era uma espada para trazer vida, e vida em abundância, vida verdadeira. Ele elimina aquela vida que não prestava para uma vida nova agora. Que coisa linda, né? Olha, esse texto aqui é muito lindo. A gente poderia passar aqui algumas horas, né? Meditando nesse texto. Ele diz assim, ó. E essa espada, ela é mais penetrante de qualquer outra espada que você conheça de 2 gumes. Sabe por quê? Aí vamos explicar o que a gente ficou de explicar agora. Porque essa espada espiritual, que é a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar, ó, lá na divisão entre a alma aqui é corpo, nefesh quer dizer ser vivo, alma aqui na Bíblia é ser vivo, homem, corpo. Ela penetra no corpo, aonde existe a divisão entre alma e espírito. E como é que é essa divisão? Para a gente entender, já que a gente não pode enxergar isso, né? Já que isso está no nível espiritual, está no nível transcendental. Como é que a gente vai entender isso? Ele faz aqui, eu dou um exemplo. Ó. Como quem separa a medula das juntas. Olha aqui, aqui está a beleza. O que é a medula? A medula é a parte mais interna que está nas vértebras da coluna vertebral ou da coluna cervical. Olha só. Lá na base da coluna, perto da cintura, onde começa, ali perto do cóccix, né? Ali na base, ali está onde começa a medula. Quando você vai fazer transplante de medula, o médico vai enfiar uma injeção ali, para tirar a medula dali, fazer o transplante de medula. Então a medula é aquele tutano, é aquela, alguns chamam de gosma, né? É aquela parte meio gelatinosa, um fio que passa por dentro da coluna cervical, que vai até o cérebro, até o homem espiritual, a parte mais interna do cérebro. Aquela região do hipocampo, aquela região da razão, das memórias. Olha que coisa linda. A base a coluna começa no cóccix, né? Onde toda a estrutura que você tem para as pernas, para realizar a obra, né? Para os braços, até o cérebro. Então é naquela base ali que a espada entra, separando as vértebras, chegando à parte mais interna, que é a medula. A medula representa aqui o espírito, e a vértebra, que é o osso, representa o homem carnal. É a parte que mantém o homem em pé, são as vértebras. Então, olha como ele explica aqui de forma linda. A espada vai ali, separa as vértebras para chegar na medula. Separa a vértebra da medula. Olha que exemplo. É assim que a palavra de Deus separa o homem carnal do homem espiritual. Que texto lindo, né? Olha só. E a palavra de Deus, além de tudo, é apta para discernir até as intenções do coração do homem. Então veja que a Bíblia diz que a gente não conhece nem a si mesmo, né? O coração do homem é enganoso, né? Então essa espada, quando ela entra em nós, mata o homem carnal em nós e faz nascer o homem espiritual, a gente não é mais enganado pelos nossos próprios desejos. A palavra de Deus, ela vai me dar o poder de me reprovar a mim mesmo. Você chega ao ponto de dizer assim, olha, o meu coração está querendo aquilo. Aí você vai dizer para si mesmo, não, você quer isso porque essa é carnal.
A gente não pode querer isso. Ou seja, o homem, ele se reprova a si mesmo. Olha que poder. Olha o poder que a palavra de Deus traz, essa palavra espiritual. Essa espada espiritual penetrante de 2 gumes. Ela tem esse poder de você reprovar a si mesmo. Que é o maior poder que o homem pode ter na terra, reprovar a si mesmo. Porque ninguém reprova a si mesmo. O ser humano, ele faz tudo que a carne pede. Ele é escravo de muitos, né? 90 e poucos por cento é escravo do que a carne pede a ele. Mas você chegar ao ponto de se dominar, está aqui a resposta. E Paulo está revelando isso aos hebreus. E não é só aos hebreus, mas é a cada um de nós hoje. Para nós buscarmos esse poder que é a palavra de Deus. E muita gente não consegue entender isso. Não consegue valorizar a palavra de Deus. Tem muita gente buscando noutras fontes e rejeitando a palavra de Deus.